sou advogado especializado em direito militar, autor de 3 livros jurídicos sobre direito militar e fui militar da aeronáutica durante 18 anos. Hoje farei breves comentários sobre o tema proposto para o vídeo número 9 do nosso canal no YouTube Direito Militar com o Dr. Diógenes Gomes Vieira. O tema de hoje é o seguinte: Inquérito Policial Militar, parte 1. O encarregado vai me ajudar? Sou testemunha ou investigado? Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu fui militar durante 18 anos no comando da aeronáutica e eu já advogo desde 2006 somente com direito militar. Então é muito comum eu prestar meus serviços jurídicos para militares e civis que são investigados em sede de inquérito policial militar das Forças Armadas. Eu não iria, neste vídeo número 9, tratar sobre IPM. A minha ideia era começar a falar de IPM daqui uns 2, 3 meses. Porém, eu mudei de ideia em virtude de que, há uns 10 dias atrás, um militar de outro estado, e não do Distrito Federal, Brasília, ele me ligou a fim de conversar comigo sobre um IPM, que ele estava sendo investigado junto com mais 3 ou 4 militares, se não me engano, sobre um processo, sobre uma questão de licitação, uma coisa dessa parecida, em relação à licitação, no âmbito castrense. Ao conversar com ele, eu percebi que ele praticamente não tinha noções mínimas do que é um IPM e principalmente das consequências que podem advir de um inquérito policial militar. O que me deixou mais surpreso ainda é que esse militar, ele já é um militar antigo dentro da força, ele já tem mais de 20 anos de serviço militar. Então, eu achei estranho ele não conhecer coisas básicas do IPM. Já adiantando, se você que está me ouvindo, está me assistindo agora, tiver interesse em se aprofundar em inquérito policial militar, que você leia o capítulo 3 do meu livro Manual Prático do Militar, que é gratuito online. Ele está na 3ª edição, a cada 3 meses ele é atualizado, porém só existe na versão online na internet. Não existe a versão física da 3ª edição do Manual Prático do Militar. Então basta você acessar o site que você está vendo na tela, www.manualpraticodomilitar.com.br, e lá você vai ter acesso ao livro completo gratuitamente. São 19 capítulos sobre assunto militar. E aproveito e peço que você dê seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, clique no sino, pois assim, quando eu publicar mais vídeos, o próprio YouTube vai notificar você. Ok? Então, voltando ao nosso tema, do porquê que eu decidi fazer esse vídeo sobre IPM, lembrando que é a parte 1. Por quê? Os ensinamentos sobre IPM são imensos, é muita coisa que tem a se falar. Então, eu decidi que em relação a IPM, seriam vídeos por partes. Hoje é a parte 1. Essa parte 1, ela basicamente vai se restringir ao que é o IPM, qual a função do encarregado no IPM e a questão do militar ou civil ser investigado ou testemunha. Algumas diferenças básicas em ele ser testemunha ou investigado. Vai ser um vídeo simples, tá? E em outros vídeos eu vou me aprofundar em outras questões, como direito ao silêncio, gravação de depoimento,
as consequências advindas de um IPM, como por exemplo, o próprio indiciamento, né, quando o encarregado verifica que existem indícios de materialidade e autoria de um crime praticado por um militar, esclarecendo que no âmbito da Justiça Militar da União, o civil ele também pode ser condenado, ok? Consequências, indiciamento, denúncia por parte do Ministério Público, o recebimento por parte do juiz, com consequente processo criminal, possibilidade de cancelamento de movimentações, dependendo do regulamento militar, pode ser suspensa a movimentação, até mesmo cancelada a movimentação. Eu estou acompanhando o IPM de um oficial do Exército. Esse IPM já está tramitando, se não me engano, tem 2 anos, e ele me comunicou que a movimentação dele havia sido cancelada por causa desse IPM, né? Isso no âmbito do Exército. Bom, outras consequências: prejuízos na promoção, né? Um militar, por exemplo, um major submetido a um IPM, né? Se gerar um processo criminal, um recebimento de denúncia, ele vai ter prejuízo na carreira. Por quê? Porque ele não vai ser promovido porque está sob júdice criminalmente. Tá? Outros prejuízos, outras consequências, a própria condenação em si, a prisão, o cerceamento da sua liberdade, a expulsão das Forças Armadas, né? A perda da graduação ou patente, isso também eu vou comentar em outro vídeo, certo? E a questão também dos malefícios no âmbito social, tá? Porque um IPM, né, que acaba gerando um processo criminal, ele vai dar muita dor de cabeça para um militar, por exemplo, da Marinha, tá? Que foi investigado no IPM, acabou sendo indiciado, o Ministério Público denunciou, o juiz recebeu a denúncia e ele vai responder o processo criminal. Tá? Então, alguns pontos importantes sobre IPM serão ditos, estudados, comentados, vamos dizer assim, né, comentados por mim em outros vídeos. Voltando ao nosso tema, inquérito policial militar, parte 1, o encarregado vai me ajudar? Sou testemunha ou investigado? Por que que eu escrevi o encarregado vai me ajudar? Porque é comum, é muito comum, se você é militar, se já foi submetido ao inquérito policial militar, pode ter ocorrido com você de um encarregado, informalmente, provavelmente um dia, ou 2, ou 3, ou mais, antes do seu interrogatório, seja como investigado ou como testemunha, ele lhe dizer extraoficialmente que o objetivo dele é lhe ajudar e que você nem precisa contratar um advogado, pois ele vai lhe ajudar no que ele puder. Isso é verdade? O encarregado, a função dele é lhe ajudar, ele vai lhe ajudar? Já adiantando, eu digo que a função do encarregado de IPM não é ajudar você que está sendo investigado ou que vai prestar depoimento como testemunha. Não é essa a função dele. O Código de Processo Penal Militar diz qual é a função do encarregado. Na prática, não é o encarregado que quer lhe ajudar. O encarregado, ele quer que você ajude ele. É isso que ele quer. O encarregado quer que você facilite o trabalho dele. E é por isso que muitos encarregados não gostam quando algum advogado está acompanhando o cliente no interrogatório e começa a fazer pedido de diligências. Não para ampla defesa e contraditório, pois não existe ampla defesa e contraditório em sede de IPM. Isso aí a gente vai comentar em outro vídeo, tá? Mas também não existe impedimento nenhum que o advogado elabore uma petição, junte, por exemplo, documentos,
informando ao encarregado que o objetivo da juntada dos documentos ou até mesmo pedido de diligências é para o fim de contribuir com as investigações. Aconteceu recentemente, eu estou acompanhando o IPM de um oficial da Marinha e que ainda está em sede de IPM. Porém, eu já fiz umas 2 ou 3 petições ao encarregado do IPM e também ao Ministério Público Militar, sugerindo diligências que podem ajudar a elucidar os fatos investigados. Juntei documentos, pedi reinterrogatório de cliente. Então isso o advogado pode fazer, tá? E não vai estar interferindo no IPM. É sugestão. O advogado, se você é advogado, você sabe. O advogado em sede de inquérito policial, ele pode fazer uma petição sugerindo diligências para se for militar, encarregado. Se for Polícia Civil, Polícia Federal, seria o delegado fazer sugestão de diligências. Mas a autoridade policial, civil ou militar, não está obrigada a atender, né, a acatar a sugestão do advogado. Entendeu? Então, ratificando, não existe contraditório e ampla defesa em sede de PM, tá? Porém, não há impedimento nenhum que o advogado faça uma petição para ajudar nas investigações. Ainda sobre a questão, o encarregado pode me ajudar? Então, eu lhe digo, ratifico, a função do encarregado não é lhe ajudar. A função do encarregado é que você não atrapalhe o serviço dele, que você o ajude a ele resolver, a elucidar o caso investigado. Então, vamos para o artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, CPPM, que diz o seguinte: o inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é administrar elementos necessários à propositura da ação penal. Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código. Esta é a definição que o CPPM dá para inquérito policial militar. No meu livro, Manual Prático do Militar, eu dou a seguinte definição para inquérito policial militar. Abre aspas. Do exposto, tem-se que o IPM, em regra, é um procedimento inquisitório com a finalidade de obter informações sobre a prática de infração penal, a fim de fornecer elementos para o Ministério Público Militar oferecer a denúncia, ponto, fecha aspas. Então, por isso é que não existe contraditório e ampla defesa em sede de inquérito. No caso que nós estamos discutindo, IPM, inquérito policial militar. Por quê? Porque é um procedimento sumaríssimo. É apenas para que se colham elementos para entregar para o Ministério Público, para ele analisar se vai denunciar ou não o militar ou o civil que possa ter cometido um crime militar. Lembrando-se, tá, que alguns anos atrás houve uma alteração na competência da Justiça Militar da União, fazendo com que não somente crimes militares sejam investigados, mas também crimes comuns. Tá? Isso também eu posso, em outro vídeo, comentar, porém no Manual Prático Militar já existe um capítulo, é o capítulo 3, que eu também trato desse tema. Eu falo sobre essa competência da Justiça Militar. Né? Porque o militar, o civil, ele não vai ser processado criminalmente pela Justiça Militar da União apenas por ele ter, em tese, praticado um crime militar. Não, ele pode, por exemplo, ser processado criminalmente pela Justiça Militar da União por ele ter, por exemplo, praticado um crime licitatório, tá? Previsto na Lei das Licitações. Ali não é crime militar, mas houve uma alteração
na legislação penal castrense, e agora não, alguns anos para cá, se eu não me engano, de 2017, 2018, se eu não me engano, a competência da Justiça Militar da União foi aumentada. No livro Manual Prático Militar, eu explico bem detalhadamente como isso aconteceu. Caso você queira se aprofundar no tema, o livro está à disposição no nosso site, no site do livro, e é gratuito, tá? Você não vai pagar nada. Bom, então o artigo 9º eu conceituei o IPM, certo? O encarregado vai me ajudar? Vamos agora então para o artigo 13 do CPPM, que informa quais são as funções do encarregado no IPM. Tá? Lembrando que o encarregado do IPM, a regra é que seja um oficial. Artigo 13. O encarregado do inquérito deverá, para a formação deste, atribuição do seu encarregado, a linha A, tomar as medidas previstas no artigo 12, se ainda não tiverem sido. B. Ouvir o ofendido. C. Ouvir o indiciado. D. Ouvir testemunhas. E. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acareações. F. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias. Determinar, a letra G, determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação. A linha H, proceder a buscas e apreensões nos termos dos artigos 172 a 184 e 185 a 189. A linha I, tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhe extolha a liberdade de depor ou a independência para a realização de perícias ou exames. Reconstituição dos fatos, parágrafo único. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar. Então, essas alíneas e o parágrafo único do artigo 13 do CPPM discriminam as funções do encarregado no IPM. Você percebe da leitura dessas regras, desses deveres do encarregado, que o objetivo dele é descobrir a verdade sobre o fato supostamente delituoso que está sendo investigado em sede de IPM. Tá? O encarregado ele vai lhe ajudar? Não. Ele não tem por função lhe ajudar. Ele tem por função descobrir o que aconteceu. E ele vai colher o seu depoimento, seja você investigado, indiciado ou testemunha. Importante aqui fazer uma distinção. Tá? A linha C diz ouvir o indiciado. Ocorre que muitas vezes no IPM não se tem indiciado. Indiciado é aquele que foi constatado, foram identificados indícios de autoria e materialidade do cometimento de um crime. Por exemplo, se o militar, um segundo sargento, supostamente praticou abandono do posto, ele estava de serviço e abandonou o posto dele, né? Isso é crime militar. Se ele já está identificado que realmente foi ele que abandonou o posto, então ele já entra no IPM como indiciado. Tá? Agora, se a organização militar ainda vai ter que investigar quem abandonou o posto, então ele, em tese, seria ouvido como que? Investigado. Estão investigando se ele praticou ou não o delito de abandono de posto. Se foi ele, se foi o João, se foi o Ricardo, ou se foi o Joaquim. Né? Vamos dizer que tem 4 suspeitos. Então são 4 investigados. Quando o encarregado identificar, foi o João, aí o João passa a situação de indiciado. Né? Sendo que muitas vezes o encarregado ele só vai, no relatório, sugerir o indiciamento, né, quando ele tiver terminado já o relatório, e enviar a autoridade policial militar para que dê a solução, né, do IPM. Tá?
Lembrando que a autoridade policial militar, que é quem instaura o IPM mediante portaria, no âmbito das Forças Armadas, ele não tem um poder de simplesmente arquivar o IPM e tchau, não pode fazer isso, né? Mesmo que o encarregado do IPM, no relatório, ele conclua que não existam indícios de crime militar e ele solicita, ou melhor, ele sugere o arquivamento à autoridade policial militar, a autoridade policial militar, caso acate a sugestão dele, a autoridade ela não pode simplesmente arquivar o inquérito e jogar dentro de uma gaveta e fechar com chave. Não, obrigatoriamente, esse inquérito policial militar ele vai seguir para a Justiça Militar da União e depois vai seguir para o Ministério Público Militar, porque o Ministério Público Militar que é o detentor da ação penal e quem vai decidir se denuncia ou não é o Ministério Público Militar. Essa questão também eu posso comentar em outro vídeo. É muito interessante, né? E nós entraríamos na questão mais especializada do oferecimento e recebimento da denúncia, tá? Em outro vídeo, provavelmente eu falarei um pouco disso. Então, voltando à questão do encarregado, essa é a função dele, descobrir o que aconteceu, tá? Então, se o militar ainda não está na condição de indiciado, ele pode estar apenas sendo o quê? Investigado, tá? Então, quando eu falar investigado ou indiciado, então vocês já saberão do que eu estou falando, tá? No decorrer do nosso vídeo, daqui para frente, eu vou falar de investigado, tá? Partindo do princípio que o encarregado ainda não tem indício suficiente de autoria e materialidade para identificar quem cometeu o delito, como por exemplo o abandono de posto que eu citei, tá? Do segundo sargento do Exército. Bom, no nosso tema, eu também escrevi o seguinte: sou testemunha ou investigado? Por que eu escrevi isso no tema? Para que você saiba que, vamos supor, um segundo sargento, o que abandonou o posto de serviço, né? Vamos botar o exemplo em cima dele para ficar de melhor compreensão para vocês, tá? Ele está sendo investigado, certo? Se ele for investigado, ele tem X direitos. Se ele for apenas uma testemunha, tá? Que pode ter visto quem abandonou de fato o posto, ele tem outros deveres, direitos, tá? Então é por isso que eu fiz esse destaque. Sou investigado ou testemunha? Sou testemunha ou investigado? Por quê? Para fins da questão do direito ao silêncio no depoimento. O meu objetivo sobre essa questão de ser investigado ou testemunha é isso, é o direito ao silêncio, quando pode ser exercido ou quando não pode ser exercido, tá? É de conhecimento público e notório, não somente no meio do direito, que o acusado ou suspeito de algum crime, ele tem o direito de permanecer em silêncio, né? Se alguém for pego em flagrante, cometendo um delito, ele tem o direito de permanecer calado, que está previsto na Constituição. Então, quanto mais alguém que está sendo investigado, acusado de ter cometido algum delito penal em sede de inquérito policial militar. É óbvio que ele vai ter direito ao silêncio, se ele estiver na condição de investigado ou se já foi indiciado, tá? Mas e a testemunha? A testemunha ela tem o direito ao silêncio? Não. Isso também é de conhecimento público e notório, que a testemunha ela não tem direito ao silêncio. Inclusive, quando o encarregado de um IPM vai ouvir, por exemplo, um militar na condição de testemunha, ele faz o alerta do artigo 346 do CPM, que diz o seguinte: falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 346.
fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor, intérprete em inquérito policial, processo administrativo ou judicial militar. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. Parágrafo 2º, que trata da retratação. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, a testemunha ouvida em sede de IPM, ela não pode simplesmente chegar para o encarregado e dizer: capitão, major, eu vou me reservar no direito de permanecer em silêncio. A testemunha não pode fazer isso. O investigado ou indiciado pode. Então, a diferença é justamente na questão do direito ao silêncio, que eu vou adentrar um pouco, certo? Bom, no nosso tema eu não questiono, o encarregado vai me ajudar? Eu já disse que o encarregado ele não tem a função de lhe ajudar. E, na verdade, ele quer ser ajudado. Eu falei lá no início. Agora vem a segunda questão que está atrelada a essa. Tudo bem, se o encarregado do IPM não tem como objetivo me ajudar, ele pode me prejudicar? Essa é a questão. Ele pode sim me prejudicar. Tá? E eu vou lhe dar um exemplo de que forma ele pode lhe prejudicar, e é um tipo de atitude por parte do encarregado que, infelizmente, é muito comum em sede de IPM nas Forças Armadas. É o seguinte: esse segundo sargento que eu mencionei, tá? Vamos dizer que esse segundo sargento do Exército, ele estava, vamos dizer que eram 4, a equipe dele eram 4 pessoas para guarnecer um posto, tá? Um posto militar. E não se sabe qual deles abandonou o posto, então vai ter uma investigação. Eu falo isso grosseiramente, falando, porque na escala de serviço é só ver o horário lá, o militar, verificar o horário que o posto não tinha ninguém, e aí vai se identificar quem foi o que praticou em tese o delito de abandono de posto. Tá? Mas apenas para vocês compreenderem o que eu quero passar, grosseiramente, vamos supor que não se saiba qual desses 4 abandonou o posto. Tá? Mas existem 4 suspeitos. Então, esses 4 suspeitos serão os 4 investigados. Isso é óbvio. Mas vamos supor que esse segundo sargento, vamos chamá-lo de João, que o segundo sargento João do Exército, ao receber o comunicado oficial, ao receber o ofício, vamos supor, do encarregado do IPM, vamos dizer que ele é um major do Exército, o segundo sargento João, ao ler a sua notificação, a sua intimação para comparecer ao interrogatório, para ser inquirido, para ser ouvido, lá o encarregado escreveu que o sargento João ele vai ser ouvido na condição de testemunha. Tá? Aí o João pega aquilo, se o João não tiver muita noção de IPM, das implicâncias de ser testemunha ou investigado, dos direitos de testemunha, os direitos do investigado, do direito ao silêncio ou não, se ele não tiver noção de nada disso, ele vai ler aquilo ali, vai ver testemunha e não vai se importar com nada, né? Ele não vai questionar, ele vai prestar depoimento. Tá? Só que quando ele for prestar depoimento, o encarregado vai alertá-lo sobre o artigo 346 do Código Penal Militar, que é o crime de falso testemunho. Então, o sargento João, ele vai até a presença do encarregado para prestar depoimento na condição de testemunha, o encarregado vai alertá-lo de que ele tem que dizer a verdade sob pena de falso testemunho, e o João vai começar a falar tudo que ele sabe, mesmo ele tendo o direito constitucional ao direito ao silêncio por ele de fato, na realidade, ele ser investigado e não testemunha. Mas o João não sabe disso. Por que ele não sabe disso? Porque ele não tem conhecimentos básicos de direito e porque ele também não se consultou previamente com um advogado da área criminal e, de preferência, direito militar. Tá?
Então o João ele pode acabar sendo prejudicado por ele não poder exercer o direito ao silêncio, pois ele não sabe, foi alertado pelo encarregado que ele pode ser processado por falso testemunho. Ou seja, além dele poder ser processado por abandono de posto, ainda foi alertado de falso testemunho. É claro que se esse negócio chegar na justiça militar com alguma acusação de falso testemunho, né, ele tendo um bom advogado, o advogado vai comprovar que ele não era testemunha, que na verdade ele era investigado, então que ele tinha o direito sim de permanecer em silêncio. Mas isso também é outro assunto que não vai ser discutido no vídeo número 9. Tá? Bom, o sargento João ele recebeu a notificação como testemunha, tudo bem. Se ele tivesse recebido a notificação como investigado, ele poderia também ir sozinho para o IPM, não há problema nenhum, pois não é obrigado o advogado participar do interrogatório em sede de inquérito policial. Tá? Não existe nenhuma obrigação. Ele pode ir sozinho, não há problema nenhum. Mas, certamente, se o sargento João, ao invés de ter recebido a notificação como testemunha, ele tivesse recebido a notificação como investigado ou indiciado, provavelmente ele ia procurar um advogado. Vocês não concordam comigo? Era o mais sensato por parte dele. Né? Estou sendo investigado, peraí, estou sendo investigado no IPM, isso aí pode dar denúncia, eu posso ser processado criminalmente, posso perder meu emprego, posso ser expulso do exército, posso ser preso, posso ficar sem minha liberdade, isso se for lá investigado e indiciado. Agora, se receber como testemunha, eu sou testemunha, não tem problema nenhum, não tenho nada a temer, vou chegar lá e vou falar tudo que eu quero, tudo que eu sei, e não importando se eu vou acabar me incriminando mais ainda. É isso que acontece. Mas o que esse sargento João, se ele receber uma notificação, uma intimação para prestar depoimento como testemunha, ele tem que fazer? Qual é o correto que ele tem que fazer? Que é o meu primeiro aconselhamento, que é o seguinte: se você é investigado ou indiciado no IPM, contrate um advogado especializado em direito militar para acompanhar o IPM e principalmente o seu interrogatório. No meu livro Manual Prático do Militar, lá eu digo que o correto é que o advogado acompanhe o militar investigado ou indiciado no IPM. Tá? Isso é bom para o militar, para o cliente. Tá? Então, esse é o aconselhamento que eu dou no livro e que estou lhe dando agora. Foi notificado, intimado como investigado ou indiciado, imediatamente procure um advogado. Procure um advogado especializado na área criminal e na área do direito militar. O processo penal militar ele é diferente do processo penal comum. O Código Penal Militar, obviamente, é diferente do Código Penal comum. Tá? Então, se vai contratar um advogado, contrate um advogado que é especializado em direito militar e que também atue na área criminal. Esse é o primeiro conselho que eu lhe dou. Tá? O segundo conselho que eu lhe dou: se você foi intimado, notificado para ser ouvido como testemunha, contrate uma consultoria jurídica de advogado especializado em direito militar para ele analisar se você é realmente testemunha ou investigado. Como no caso do João. O segundo sargento João recebeu a notificação de intimação para prestar depoimento na condição de testemunha. O que era mais prudente, mais cauteloso, mais correto que ele deveria fazer? Ele deveria procurar o advogado especializado em direito militar que trabalha na parte criminal da justiça militar, no caso da União. Ele vai relatar o que aconteceu, vai relatar o que ele sabe sobre IPM, e o advogado
ele pode lhe dar alguma orientação e também o advogado, a depender das informações que o sargento João passar para ele pode desde já identificar se o João realmente é testemunha ou se o João é investigado. Tá? Nesse caso, o João, ele não é testemunha, ele é investigado. Então o advogado vai dizer para ele, o segundo sargento João, aqui no documento do encarregado está dizendo que você é testemunha, mas você é, na verdade, investigado. Tá? Então, se você for para lá, no depoimento, correto é você alegar que você não é testemunha, que você se considera investigado. Se por acaso você quiser exercer o seu direito ao silêncio, você tem que informar isso ao encarregado. Tá? Informar ao encarregado que você se considera investigado e não testemunha e que por isso você vai exercer o seu direito constitucional ao silêncio com base no entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. Geralmente é isso, é a resposta que meus clientes eles dão para o encarregado quando o meu cliente ele é intimado como testemunha, mas na verdade ele é investigado e ele quer exercer o direito dele ao silêncio. No meu livro Manual Prático do Militar eu digo, muitas vezes a melhor técnica de defesa em IPM é o direito ao silêncio. Em outras vezes a melhor técnica é depor. Mas lembrando, o militar ele vai depor, se ele tiver com um advogado, somente quando o advogado tiver acesso aos autos. Quando o advogado analisar os autos, verificar o que aconteceu, as provas que tem contra o cliente, para aí sim o cliente poder depor. O que acontece muito nas Forças Armadas? As Forças Armadas, elas têm os regulamentos internos próprios de inquérito policial militar. Lá diz os procedimentos, prazos, tudinho. Acontece que em relação aos prazos, para notificar e ser realizado o interrogatório, muitos encarregados não obedecem ao prazo. Então, é comum, por exemplo, numa quarta-feira às 16 horas, o militar receber a notificação para prestar depoimento no dia seguinte às 9 horas da manhã. Vai dar tempo do advogado conseguir ter acesso aos autos na quarta-feira? Não, geralmente o expediente termina às 16, 17 horas. O advogado vai ter que elaborar a petição, vai ter que confeccionar a procuração, o cliente vai assinar, ele tem que protocolar, né, no IPM para que o encarregado receba isso, o encarregado dê o despacho deferindo lá o acesso aos autos. Né? Então, de um dia para o outro isso fica difícil. Então, o que eu faço quando isso ocorre? E digo para vocês, isso ocorre muito. Então, eu como advogado, quando acontece isso, eu já chego, vamos dizer que o meu cliente foi notificado na quarta-feira às 16 horas. E a audiência dele vai ser no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Eu chego geralmente meia hora antes, eu já chego com a petição, pedindo acesso aos autos e pedindo que o interrogatório do meu cliente só seja realizado após eu ter acesso aos autos. Pode ser até no mesmo dia, eu não me incomodo, se for IPM pequeno. Agora, se eu chegar lá, tiver 2, 3 volumes, ou até mesmo um mais volumoso, eu já digo logo para o encarregado, solicito o reaprazamento da audiência do meu cliente, pois eu vou primeiro analisar esse IPM. Né? E o correto é o encarregado conceder o prazo. Se ele não conceder, simplesmente eu vou dizer que o meu cliente se reserva no direito de não responder nenhuma pergunta, porque o advogado dele, que sou eu, não teve acesso aos autos. E aí a gente segue para frente no IPM. Meus colegas advogados que estão me vendo devem estar dizendo assim, é assim mesmo. Pois é assim mesmo, você que está me assistindo. Tá? É diferente. Quando o advogado, nós vamos, por exemplo, na sede da Polícia Federal, né, acompanhar um cliente, um inquérito, quando a gente vai numa delegacia de polícia civil, acompanhar um cliente no inquérito, tá? É muito mais fácil nós termos acesso aos autos do que nas Forças Armadas. Os advogados sabem disso, estão me assistindo. Tá? Eu já tive que entrar com mandado de segurança, e não uma vez, e não duas, mais de 2 vezes, eu já tive que entrar com mandado de segurança para eu ter acesso a inquérito de cliente. Inquérito policial militar, ou sindicância, ou processo disciplinar. Já aconteceu isso comigo.
né? Muitas vezes o encarregado não faz isso por má fé, ele faz isso por desconhecimento. Vou até, a título de curiosidade para vocês que estão me ouvindo, para o militar, para o oficial do Exército, tá? O encarregado, o major, encarregado do IPM do Sargento João, que o Sargento João está envolvido. O major, ele vai ser encarregado, ele vai ser nomeado encarregado, né? Geralmente ele é nomeado encarregado mediante portaria que instaura o IPM, né? Que é a autoridade policial militar. Se ele for lá do 24º Batalhão de Infantaria, vai ser, em regra, o comandante do 24º Batalhão de Infantaria que vai instaurar a portaria para abrir o IPM, e lá na portaria mesmo vai nomear o major. Vamos dizer que é o major, né, que o major é o encarregado, né, do IPM do João. Esse major, pela lei, pelo Código de Processo Penal Militar, ele não precisa ter curso de direito, ele não precisa ter noções básicas de direito, ele não precisa nem ter nível superior. É isso mesmo. Ele não precisa ter nível superior para ser encarregado de um IPM. O IPM é uma coisa séria, tá? Aí a gente passa para a seguinte reflexão: peraí, mas se delegado da Polícia Federal comete irregularidade, ilegalidade e abuso, se delegado da Polícia Civil também, vez ou outra, assim como Polícia Federal, comete irregularidade, abuso em sede de inquérito, imaginem o que pode acontecer no IPM, onde o encarregado, que ali a figura dele é como se fosse, entre aspas, um delegado, ele não é nem formado em direito, não tem nem nível superior, não conhece nada de direito. Tá? Então, muitas vezes, o encarregado de um IPM das Forças Armadas, ele comete erros, ilegalidades e abusos, não de má fé, mas sim por desconhecimento. Eu entendo isso, assim como muitos colegas advogados também compreendem essa situação delicada da função do encarregado do IPM nas Forças Armadas. Tá? Então, voltando à questão da testemunha, certo? Então, se o Sargento João contratou o advogado e o advogado identificou que ele é investigado, tá? E o cliente quiser exercer o direito ao silêncio, tá? No dia do interrogatório, o advogado já deve ter feito essa, vamos dizer assim, entre a reclamação ao encarregado, dizendo que o cliente dele não é testemunha, mas sim investigado, e que assim seja alterado a designação, né? A denominação do segundo sargento João, ao invés de testemunha para investigado. Ele até pode dizer na petição que, por orientação do advogado, orientação técnica, o sargento João vai exercer o direito ao silêncio. Ou então, se ele não fizer isso na petição, ele vai ter que instruir o cliente dele a dizer ao encarregado mais ou menos isso, que é o que eu oriento meus clientes. Major, por orientação do meu advogado, entendo que eu não sou testemunha, mas sim investigado, e por isso vou exercer o meu direito ao silêncio com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Basta isso. Tá? O encarregado, o advogado vai estar ali do lado. Se por acaso o encarregado vier com abuso, disser, por exemplo, para o João: não, João, você é testemunha, você tem sim que prestar depoimento agora, senão eu vou lhe prender. Aí o advogado vai intervir. Opa! Encarregado, não vai fazer por isso, por isso, por isso. E lá lhe dou um alerta: se o senhor, na condição de encarregado, prender meu cliente agora em flagrante, tá? Provavelmente o senhor também vai ser processado criminalmente. Aí, claro, vai dar uma certa confusão, vão chamar o setor jurídico, que lá tem gente com curso de direito, e aí vai se resolver tudo, e o cliente não vai depor, vai ficar tudo tranquilo, tá? Você pode até pensar que eu estou sendo exagerado, mas eu não estou, tá?
Isso costuma acontecer, sim. Já aconteceu comigo. De cliente não querer falar, o encarregado dizer, não, ele é testemunha, tem que dizer, eu tenho que explicar, não sei o quê, e é bate-papo, é discussão, mas no final vence a democracia, vence a Constituição Federal de 88, vence a legislação, né? O arbítrio não deve vencer, mas para isso o advogado tem que se impor, né? Inclusive, ano passado, retrasado, eu elaborei um capítulo de um livro em coletânea com outros advogados e que eu citei essa questão de abuso em sede de IPM. Bom, então nós concluímos a questão do encarregado, se vai ajudar ou não, e da testemunha ou investigado sobre essa questão do IPM. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, mas é importante. Eu acabei de dizer que se o cliente ele for intimado para ser testemunha, mas ele for investigado, que no dia da audiência ele pode dizer para o encarregado que ele se considera investigado no testemunho, que é direito ao silêncio, papapá. Mas existe outra possibilidade também, tá? Claro que tem que ter tempo. Nessa situação hipotética, né, lembrando, o cliente ele foi notificado 16 horas de uma quarta e a audiência foi no dia seguinte, 10 horas da manhã. Mas vamos supor que tivessem sido 3 dias atrás ou 2 dias atrás. O advogado ele poderia entrar com habeas corpus preventivo, tá, na Justiça Militar da União, pedindo uma liminar, tá, informando que o cliente não era testemunha, mas investigado, e que concedesse a liminar para que o encarregado ficasse proibido de prendê-lo se ele quisesse exercer o direito ao silêncio. Isso também pode ser feito. É uma prevenção, uma precaução, né? Eu, sinceramente, não vejo tanta necessidade. Às vezes, ali mesmo, na presença do advogado, o advogado fundamentar, né, a questão do cliente, que não é testemunha e sim investigado, ele mesmo pode resolver. Mas é possível, sim, um habeas corpus preventivo. Isso acontece muito em CPI, né, CPI no Congresso Nacional. Né, a pessoa chega lá na condição de testemunha e já chega com habeas corpus preventivo, com uma liminar, dizendo que ele se considera investigado na CPI, que ele não tem direito de prestar depoimento, né? Isso é muito comum acontecer. Então, o habeas corpus também pode ser feito pelo advogado. Lembrando que caso o cliente ele queira ele mesmo, sem advogado, ao interrogatório, ele pode ir, e se ele quiser entrar com habeas corpus sem advogado, ele também pode, tá? No meu livro Manual Prático do Militar, eu explico e ensino como o militar ele pode ele mesmo elaborar seu habeas corpus, tá? Para poder obter sua liberdade ou impedir o cerceamento de sua liberdade, tá? Lá eu explico, digo como fazer, para qual órgão da justiça encaminhar, tá? Tá tudo lá no Manual Prático do Militar, lembrando, é gratuito. Bom, finalizando, eu espero que eu tenha obtido êxito em explicar para você detalhadamente sobre essa questão do IPM, o que é, qual a função do encarregado, a questão de ser testemunha, mas na verdade ser investigado, né? Espero que você tenha compreendido. Para se aprofundar, acesse o nosso livro Manual Prático do Militar online, vá no capítulo 3 que trata do IPM, lá está bem detalhado, bem fundamentado, tá? Tem outros capítulos interessantes, são 19 capítulos. Peço que você dê seu like, inscreva-se no canal e, se possível, obviamente, divulgue o nosso vídeo, divulgue esse vídeo no seu zap, nos grupos de zap, passe para militares, pois IPM é de grande interesse de todos os militares, estejam ou não sendo submetidos. Hoje, você que é militar pode não estar tendo um problema com o IPM,
mas daqui 1 ano, 2 anos, talvez você tenha problema. Se você assistir esse vídeo, se seu colega assistir esse vídeo, se outro militar que você não conhece assistir esse vídeo, quando você botar no grupo, e ele tiver problema daqui 1 ou 2, 3 anos, e ele ver o vídeo, certamente você vai estar ajudando ele. O encarregado ele não vai ajudar, mas você pode. Tá certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo.